Bem, um dos versículos que as pessoas mais têm curiosidade de saber é João 3,16. E uma das coisas que mais é dito hoje em dia é sobre o amor de Deus. As pessoas digitam muito isso no Google, pesquisam muito sobre isso. Esse é um dos assuntos que as pessoas debatem muito na teologia. Alguns chegam até a perder amizades por causa desse assunto. Mas olha só que interessante. Quando você analisa João 3,16 no original, eu creio que uma das coisas que mais se debatem sobre João 3,16 é aquela palavrinha mundo. E nos originais grego você vai encontrar a palavra cosmos. E interessante que o cosmos, se a gente fosse analisar o que significaria cosmos, o que João queria dizer quando ele escreveu essa palavra, eu gostaria que você lesse o capítulo 3 da sua Bíblia. Para esse vídeo aqui, leia o capítulo 3 inteiro, para a gente continuar essa conversa aqui e você entender mais ou menos o que eu quero dizer. Quando João usa a palavra cosmos, ele, segundo alguns, pode estar se referindo a todo o universo, fauna, flora, estrelas, planetas, não somente os humanos. O problema dessa análise textual é que o versículo não fala de fauna e flora, não fala de animais, não fala de planetas. Ele fala de um cosmos relacionado à condenação de pessoas, tanto que o versículo termina dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu creio que esse versículo, analisando, digamos, a gente pode dividir ele em três partes A, B ou C, ou então em várias outras, mas se a gente fosse analisar esse versículo, em resumo, ele é um versículo que fala mais sobre condenação, ele é mais um alerta, um aviso, do que propriamente dito um versículo sobre o amor. Se você for fazer, por exemplo, no grego não existe vírgula, né, não existe pontuação, se você for fazer a seguinte interpretação de João 3,16, que Deus amou o mundo no sentido de que o mundo é especial, o mundo tem... No mundo aqui, o cosmos, eu estou me referindo às pessoas. Eu creio que a minha opinião sobre isso, eu creio que já ficou evidente, né? Mundo aqui, cosmos, são as pessoas que receberam a oportunidade, receberam esse ato de amor de Deus para que não pereçam e tenham a vida eterna. Eu creio que o cosmos aqui são pessoas. Então, o sentido desse versículo, na minha opinião, é enfatizar, o objetivo desse versículo é concluir o que Jesus estava conversando com Nicodemos. Nicodemos era um homem importante e ele se dizia, pela sua posição, poderíamos dizer que ele era douto na lei, conhecia, mas o que Jesus apresenta a Nicodemos é que ele ainda não conhecia o que era o reino dos céus, não conhecia os mistérios dos céus. E Jesus, no versículo 16 do capítulo 3 de João, eu acredito que é uma conclusão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho. A ênfase, eu acredito, está na grandeza do amor de Deus e não no objeto do amor, que é o cosmos. Eu creio que o que está enfatizado em João 3,16 é a grandeza do amor de Deus, o ato do amor de Deus. Poderíamos até dizer, porque Deus amou o mundo, ele deu. De tal maneira, essa intensidade aqui não está relacionando o cosmos de maneira a elogiá-lo, a exaltar o mundo, a dizer a importância do mundo, o quanto o mundo é especial. Não, o que está sendo exaltado em João 3,16 é a grandeza do amor de Deus Pai, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo de João 3,16 não está falando sobre o homem, está falando sobre a grandeza do amor de Deus. E ele é um aviso
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, o último versículo desse capítulo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde ao Filho, rejeita o Filho, odeia o Filho, não reconhece que o Filho de Deus é o Senhor de tudo que existe. A ira de Deus permanece sobre ele. Eu acredito que esse versículo, o último versículo do capítulo 3 de João, é essencial para que você entenda João 3,16. João 3,16 não é um versículo que exalta o amor de Deus no sentido a conferir virtudes ao cosmos, conferir importância acima do Filho do cosmos, como muitos teólogos interpretam, chegando até colocar o homem num grau de importância superior à própria Santíssima Trindade. Não, eu não acredito que João 3,16 fala isso. João 3,16, na minha opinião, que muitos até não consideram humilde, né? Fazer o quê? Eu acredito que João 3,16 exalta o quão vasto, imenso, imensurável, glorioso é o amor de Deus Pai, enviando seu Filho para morrer em uma cruz, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. João 3,36, o último versículo deste capítulo, deixa claro a condição da humanidade. Mortos em seus delitos e pecados, Efésios 2. Salmo 14, Deus olhando dos céus para a terra não viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer. E Paulo citando o Salmo 14, Salmo 53, no capítulo 3 de Romanos, deixa esse fato bem claro, que Jesus disse ali conversando com Nicodemos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde ao Filho, aquele que odeia Jesus Cristo, a ira de Deus está sobre ele. A ira de Deus se manifesta de várias formas. Alguns vivem, como no Salmo 73, de maneira esplendorosa, não têm doenças, parecem não haver medo na sua vida, a sua saúde é intacta, tem altos cargos, popularidade, fama, dinheiro, etc. Alguns recebem a ira de Deus dessa forma. Você pode me falar como isso pode ser a ira de Deus? Não existe nada pior do que quando Deus olha para um homem com seu coração mau e enganoso. Ele olha para um homem e diz: seja feita a sua vontade. Quando Deus deixa um homem crescer, é apenas para sua própria ruína. Lembra da Torre de Babel? Eles construíram a torre para chegar até Deus, e quanto mais alto um homem está, maior é sua queda. Lugares escorregadios. Leia o Salmo 73. Então, falando sobre João 3,16, eu não acredito que seja um versículo para falar do quão especial as pessoas são, porque é assim que as pessoas usam João 3,16 hoje. Eu não vejo ali em João 3,16 exaltando o mundo. Alguns universalistas, outros aniquilacionistas usam esse versículo e tentam forçar ali para o cosmos estar criando uma expiação ilimitada, uma expiação para todas as pessoas. E aí fica um problema lógico aqui. Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morreu naquele madeiro, no Calvário, por pessoas que irão para o inferno. A morte de Jesus, ela foi apenas pelos eleitos ou para toda a humanidade? Eu não acredito que a morte de Jesus Cristo seja para salvar todo o cosmos, como muitos dizem, que até a fauna e flora, a natureza, etc. Eu creio que o mundo, como nós conhecemos o cosmos, seria destruído se Jesus Cristo não morresse naquela cruz. O cosmos inteiro seria condenado. Mas, em específico, João 3,16 não fala de Deus ter enviado Jesus Cristo por amar a natureza, a fauna, a flora, as estrelas. Não. O ato de amor de Deus Pai em enviar seu Filho, ele deve ser exaltado.
e não o cosmos, e não o mundo, e não as pessoas. Eu acredito sim que Deus ama, mas desde que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho, alguma coisa mudou desde a criação do mundo? Pararam de nascer Hitlers, Mussolinis, Stalin, Mao Tse Tungs e pessoas horríveis? Não. Então nós podemos entender que o amor de Deus ali, em João 3,16, é uma possibilidade para aqueles que crerem na mensagem e não um ato de consolo para pessoas que não querem consolo. João 3,16 não é um remédio para quem diz que não está doente. João 3,16 é uma mensagem para os quebrantados, como mesmo está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram. É para esses que o Senhor veio. Deus amou o cosmos. Porque Deus amou o cosmos. Separar João 3,16 dos 15 versículos atrás e nos demais e de todo o contexto de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu creio que só poderá produzir uma interpretação errada da Bíblia, dizendo que Deus ama as pessoas. E muitas pessoas dizem, pronto, pegue João 3,16 e jogue toda a Bíblia fora. Como Deus ama? Eu creio que essa é uma pergunta boa a se fazer ao ler João 3,16. Como Deus ama? Faça essa pergunta para você. Como o amor de Deus é manifesto desde Gênesis até Apocalipse? E você vai descobrir que o que dizem por aí sobre o amor não é amor e não tem nada a ver com o que um Deus santo deseja dos pecadores. É como se Deus olhasse do céu para a terra, para o maior assassino de todos os tempos. E Deus também olhasse para um homem que é 99% obediente à palavra de Deus. Para Deus, que é santo e perfeito, ambos são merecedores do mesmo inferno. João 3,16, na minha opinião, é mais um versículo de alerta, aviso sobre a condenação que já tem hora marcada daqueles que se mantêm rebeldes ao Filho. Eu não acredito que João 3,16 seja uma exaltação do cosmos, uma declaração de amor ao cosmos. Não. Eu acredito que João 3,16 exalta o Deus soberano que faz com que pecadores mortos em seus delitos e pecados sejam regenerados, nasçam de novo, independente do que lhes façam. Pense um pouco, o que você fez para nascer? Nada. Você não existia. Então, fica bem claro que o capítulo 3 de João está falando sobre a soberania de Deus na salvação. Não para todo um cosmos, mundo, todas as pessoas. Não. Deus amou somente aqueles que, desde a fundação do mundo, foram escolhidos soberanamente por Deus. Isso é evidente em todo o Evangelho. E todas as vezes que você for ler a Bíblia e encontrar a palavra mundo, a palavra todos, você pode observar que ela não está entrando em contradição com outras passagens que dizem que Deus separou um povo para si, um povo santo de boas obras. O que nós vemos hoje em dia pessoas criando uma teologia dizendo, mas como um Deus assim pode existir? Um Deus que predestina uns aos céus e outros não, um Deus que escolhe. Eu creio que essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é, como que Deus pode salvar uma única pessoa? Como que Deus pode escolher uma única pessoa? Porque, segundo a lógica, Deus não deveria salvar ninguém, porque ninguém merece. Então, quando você for ler João 3,16,
Entenda que ali não está falando sobre a importância do cosmos, a beleza do cosmos. Oh, o quanto os homens são amáveis e dignos de tal amor. Não. João 3,16 é um aviso de que o amor de Deus é muito grande. E aqueles que rejeitarem esse tão grande, excelso, sublime, glorioso, magnífico, inigualável amor, terão uma condenação equivalente à sua atitude de desprezo a tão grande, a tão imenso amor de Deus Pai pelo mundo. Então, essa aqui é a minha opinião sobre João 3,16. E ele é um versículo que muitas pessoas têm colado na geladeira, no carro e em muitos lugares. Mas quando você olhar para João 3,16 em um caminhão, na sua geladeira, talvez você fez um adesivo e colou no seu computador, colou no seu caderno. Quando você lê João 3,16, lembre-se que esse versículo não é sobre a importância dos humanos, que eles são amados e que eles são importantes até acima de Deus Filho, até acima de Deus. Não. O ato de amor, o ato de Deus amar o mundo foi um fato glorioso que aconteceu uma única vez, para sempre. E o que João 3,16 está dizendo é: cuidado. Esse Deus que amou o mundo deu essa oportunidade gloriosa para os homens terem a vida eterna. Está irado, e a ira dele permanece sobre todos aqueles que se mantêm rebelde ao próprio Deus, um com o Pai, Deus Filho. Se Deus é um em substância e três pessoas, quem se mantém rebelde ao Filho, se mantém rebelde a Deus Jeová, se mantém rebelde a Deus Espírito Santo. Quem se mantém rebelde ao Filho, quem rejeita o Filho, rejeita Deus Pai. Deus Pai é o Criador dos céus e da terra. Ele que dá respiração a todos e de nada necessita. Quem se mantém rebelde ao Filho está em rebeldia contra o Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, o Deus que matou Ananias e Safira, o Deus que matou Herodes porque não glorificou a Deus, o Deus que confundiu a língua na Torre de Babel, o Deus que fez tremer o Egito, enviando 10 pragas terríveis. É esse Deus, o Deus que amou o mundo de tal maneira, um Deus que disse para Moisés: serei santificado por todos que chegarem na minha presença. Nadab e Abiú morreram. O mesmo Deus que entregou a lei a Moisés. Não foi Moisés um louco que odiava certas pessoas e grupos e criou uma certa lei e não foi Moisés que escreveu da sua cabeça o Pentateuco. Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira. O mesmo Deus, que muitos consideram terrível, um déspota, um tirano no Antigo Testamento. Esse mesmo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amou o mundo, que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. João 3,16 não é sobre o quão amáveis, belos, sábios, merecedores desse amor glorioso são os homens. Não, não é sobre isso. João 3,16 é sobre o amor glorioso. Esse ato de doar, de dar, de entregar.
com uma finalidade, com ressalvas, com avisos, para que todo aquele que nele crer não pereça. O último versículo de João 3, do capítulo 3 de João. Porque eles já estavam perdidos, porque eles já estavam condenados e a ira de Deus já estava sobre eles. Eu creio que essa é uma interpretação, digamos assim, mais correta de João 3,16. E não essa interpretação que muitos fazem hoje em dia, dizendo que Jesus te ama. Ah, onde está escrito isso? João 3,16. Não. Jesus não ama a todos. Jesus só ama aqueles que são amados pelo Pai, são obedientes à sua palavra e vivem conforme a lei do reino de Deus, como está nos evangelhos. Esses são amados por Deus. Agora, aqueles que não se arrependem, não obedecem a Jesus, esses Deus odeia. E alguns Deus até abomina. Espero que você tenha meditado sobre João 3, capítulo 3 de João, esse capítulo muito importante, serviu de base para muitos livros, teses de doutorado, PhD, publicações científicas, artigos e milhares e milhares de livros pelo mundo todo. Se você não entende o capítulo 3 de João, recomendo que você digite aí no YouTube, D.A. Carson. Eu creio que o capítulo 3 será muito melhor explicado por alguém muito mais capacitado teologicamente do que eu. Espero ter ajudado a que você entenda João 3,16. Graça e paz.